nesse momento, uma parceria da Panhotels com a Imaginadora, apoio da R1. Temos aqui a Juliana Aranega, que está aqui no meu ouvido, vai pegar todas as perguntas de vocês e mande suas perguntas pelo Facebook, mande suas perguntas pelo WhatsApp da Panhotels. O tema hoje é o turismo rodoviário, as locadoras, que oportunidades que a gente vê para esse segmento. O Ministério do Turismo fala que o turismo rodoviário vai ser fortalecido. Todas as pesquisas que a gente ouve, a gente vê que as viagens curtas, as viagens de carro, as viagens a 100 até 500 quilômetros são tendência. O viajante corporativo está preocupado em viajar, a empresa está preocupada com a saúde e o bem-estar do seu funcionário, então já tem uma tendência de que as decisões têm que ser locais, né? Então você tem que ter funcionários em todos os lugares para viagens curtas de carro. Ou seja, o interior vai ser muito atraente, as pessoas vão buscar hotéis no interior, no campo, hotéis menores. Tem todo um campo aí para o turismo rodoviário, e o Brasil, grande do jeito que é, ele pode se aproveitar muito bem, né? Resorts que se divulgam por regiões, várias rotas rodoviárias. Então a gente vai debater isso com 3 especialistas em locação de automóveis, locação de veículos e turismo rodoviário e turismo em geral. Estamos aqui com o Elvio Lupo Neto, da Localiza, tudo bem? Diretamente de BH. Bom Estamos dia, aqui Arthur. com Oscar, tudo bem? Bom dia. Oscar Kedor, da Mobility, diretamente de Campos do Jordão. E o Newton Vieira, da SMI, que representa por décadas, né, a Alamo Enterprise, e especialista aí nesse segmento. Newton Vieira, tudo bem? O som do Newton, não tô, acho que está isso. Bom dia. Agora dá bom dia, Newton. Eu queria começar, eu queria que vocês falassem um pouco de como que a empresa de vocês veio até aqui nesse momento de crise, como que está vendo a retomada, que medidas que vocês tomaram, de onde vocês estão vendo algum sinal de negócio. Então, eu queria primeiro que vocês falassem da empresa de vocês. Vamos começar com o Elvio, da Localiza. Arthur, primeiro eu queria agradecer aqui a você, ao Newton, ao Oscar e a todo o público pela oportunidade de estar aqui fazendo esse contato direto com um público tão seleto, né, que cuida aí do turismo do nosso país. É super importante nesse momento a gente estar próximo, a gente conseguir se conversar e compartilhar as boas práticas aí e o que cada um está fazendo, né, para todos conseguirmos sairmos mais fortes desse momento. A Localiza, assim como todas as empresas, foi pega super de surpresa com a crise, a velocidade com que ela veio. A Localiza é uma empresa de 47 anos, fizemos 47, inclusive, há poucos dias atrás, e já passou por várias crises, como tantas empresas no Brasil, mas essa surpreendeu pela velocidade e intensidade com que as coisas aconteceram, né? A primeira coisa que a gente fez foi criar um comitê sênior de gestão da crise, no qual a gente definiu pilares claros para como lidar com esse momento. O primeiro pilar nosso foi colaborador. A gente olhou para o nosso colaborador e pensou como que a gente vai proteger ele da melhor forma possível nesse momento. Então, a gente começou a analisar as boas práticas, as recomendações da Organização Mundial em relação ao distanciamento social, fornecimento de equipamentos, como a gente tem ali para a higienização, o álcool, depois as máscaras, o trabalho remoto, começamos a nos preparar para o trabalho remoto, como fazer, o apoio psicológico, o apoio financeiro aos colaboradores. Essa foi o primeiro pilar aí que a gente tratou com muito cuidado para cuidar do nosso time. Em seguida, a gente olhou o pilar de cliente e começou a pensar como a gente protege o nosso cliente na nossa operação, em toda a interação que ele tem com a gente. Então, a gente foi lá reforçar todos os protocolos de higienização nas agências, revisar o funcionamento das agências, a limpeza dos carros, enfim, tomamos todo um cuidado para que a gente tivesse segurança de que o nosso cliente estaria protegido. A gente olhou também para a solidez financeira da empresa, esse é um momento em que todo mundo tem que se preparar, então a gente cuidou de reforçar o nosso caixa bem no comecinho da crise e também buscar eliminar ou reduzir todas as despesas discricionárias, aquelas que não são cruciais para o nosso negócio, para se adequar à nova realidade. E a gente olhou também para fora, né? A gente olhou para a sociedade para enxergar que papel a gente podia fazer, né? E também buscamos olhar, então, nas sociedades em volta de onde a gente atua, como que a gente podia contribuir aí para a crise. A Localiza chegou a destinar cerca de 10 milhões de reais para apoio a comunidades, a construção de leitos em hospital de campanhas e outras ações sociais que a gente tem feito aí
durante esse período, né? Então, assim, olhando para cliente, para colaborador, para a própria empresa e para a comunidade em volta, a gente organizou esse comitê, teve um pilar também de comunicação, para dar muita clareza de como a empresa estava tomando as decisões e o desenrolar a cada dia ou a cada semana do que estava acontecendo, e esse foi aí o nosso grande norte, o direcionador para lidar com essa crise durante todo esse período, né? E a gente foi se adequando aí semana após semana aos decretos e à evolução aí de toda a situação, que a gente vai poder falar um pouquinho mais aí agora ao longo da live. Hoje, em termos de negócios, como é que está? Olha, a gente foi bastante impactado, como todo o segmento, todo o setor. Divulgamos recentemente aí o nosso resultado do primeiro trimestre, já com alguns dados em relação a como foi o mês de abril. A gente teve uma queda aí um pouco acima de 30% na nossa frota alugada de aluguel de carros. Claro que isso varia muito por segmento, varia muito por tipo de cliente, e variou muito também semana a semana, né? Desde que a crise chegou na terceira semana de março até agora, que a gente está no início de maio, muita coisa já aconteceu. A gente já teve segmentos que atingiram um volume mais baixo, tiveram leve recuperação, outros que ainda estão com desafios maiores, mas a gente teve aí uma queda nessa ordem de grandeza aí no nosso volume total de frota alugada. Milton, e como que você se preparou, como que você está enfrentando essa crise e o que você vê aí para os próximos semanas? A gente não pode olhar para anos mais, nem meses, né? Para as próximas semanas, o que você está vendo? Essa é uma ótima pergunta, Arthur, todo mundo faz ela. Eu queria muito ter uma bola de cristal para conseguir olhar para meses ou anos para frente, né? Mas, infelizmente, acho que ninguém tem essa bola de cristal ainda. O pessoal está olhando semana a semana. Milton, exatamente. Fala um pouquinho como é que está aí o seu negócio. Bom, a gente entende que tem ainda muito desafio pela frente, né? Como eu disse, o impacto ele foi bastante significativo. A Localiza é uma empresa de capital aberto, a gente não passa projeções de futuro, perspectivas de mercado futuro, né? Então, eu vou falar de uma maneira geral como a gente enxerga o que a gente vê aí pela frente. A gente acompanha muito desenrolar nos fatores externos que podem impactar o nosso negócio. Então, a gente sabe que a própria evolução da doença, a evolução do quanto o país consegue ser melhor sucedido na contenção aí da disseminação e na preparação do sistema de saúde, tudo isso vai influenciar as medidas de decreto de restrição de mobilidade que vão influenciar o nosso negócio daqui para frente. Então, tem muita incerteza, mesmo no horizonte de semanas, em relação ao que pode acontecer. Mas o que a gente enxerga é que o nosso setor de turismo, né, e de transporte, principalmente, ele sofreu um impacto muito grande, muito rápido no início dessa crise toda. Então, as pessoas foram muito conservadoras em relação a eliminar ou se restringir a qualquer tipo de mobilidade que não era essencial. Então, acho que, mesmo independente do horizonte de evolução da crise, ter ainda muitos altos e baixos aí pela frente, eu acho que o setor que a gente atua, ele já sentiu o que é o grande impacto, né? Ele já sentiu aí, em alguns aspectos, o que é uma grande ou máximo de retração que a gente pode ter, principalmente quando a gente fala em aeroportos, em turismo. Então, acho que em alguns segmentos, quando a gente olha para frente, a tendência é que, com mais segurança, dando mais segurança aos clientes em relação a protocolos de higienização, a como a gente está cuidando da crise, e conforme o próprio país se organiza para enfrentar esse momento, define as regras e a abertura dos negócios de uma maneira mais racional e consciente e responsável, a gente tende a ver melhoras, né? E quando eu olho aí para frente, eu penso assim, a primeira coisa que deve acontecer para as pessoas todas que estão em home office, no seu trabalho de casa, é querer fazer aquelas viagens mais curtas, né? Quantas famílias não estão com as crianças em casas loucas para poder fazer um passeio, visitar algum amigo, visitar alguma família, no momento em que isso for possível? Então, acho que a perspectiva de que, com um pouco da melhora do cenário, esse vai ser o primeiro tipo de viagem que vai acontecer, ela nos anima para estar pronto para ela, né? Assegurar que a gente consiga dar a proteção ao cliente suficiente para que ele possa fazer isso no momento que isso for viável.
Então, a nossa perspectiva para frente é justamente essa, é valorizar essa necessidade imediata que deve vir da população assim que as coisas melhorarem um pouco, para conseguir fazer essas viagens de curto prazo, visitando famílias e amigos, né? Acho que esse é o primeiro passo de perspectiva que a gente tem aí num horizonte de semanas para frente. Legal, Elvio, obrigado. Nilton, vamos lá agora. O internacional foi bem impactado, né? Todos os voos internacionais pararam. Agora a gente já tem um anúncio Latam voltando para Miami, Latam voltando para a Europa, Lufthansa, outras companhias aéreas aumentando aí a malha em junho. Tá mais otimista nesse momento? Como é que foi passar a crise e como é que você chegou nesse momento aqui? Olha, Arthur, primeiro bom dia a todo mundo, né? Obrigado também por fazer parte desse grupo aqui, poder estar compartilhando essas informações com vocês. Assim, em termos de empresa, diferente da Localiza, nós somos uma empresa pequena, uma empresa que tem hoje são 50 funcionários, tá certo? Então, as decisões são mais rápidas e são mais focadas, então, e mais voltadas até porque nós trabalhamos com o mercado B2B. A gente, no início de março, a gente começou antes de fechar o escritório fechou no dia 13 de março. Foi o último dia que teve expediente e vai ficar fechado até julho. Já está decidido que a gente não volta em junho. A gente já está trabalhando home office, algumas pessoas já tinham uma equipe grande de São Paulo trabalhando em home office, então a gente decidiu, montou tudo. A gente começou um plano de recuperação naquele momento lá, porque a gente é muito ortodoxo em relação a nossas finanças, e a gente fez um plano muito duro, muito sério, que trabalha em um ano, né, que vai diminuindo durante um ano. A gente já via o retorno das viagens internacionais só acontecendo no último quarto desse ano, no último trimestre desse ano. A gente nunca trabalhou com nenhuma perspectiva de volta antes, entendeu? Então, financeiramente, a gente se colocou muito bem, entendeu? A gente estava com uma posição muito boa antes. Graças a Deus, essa crise chegou depois da alta temporada, do final do ano, o que fez com que a gente tivesse mais uma entrada boa de dinheiro e isso nos ajudou e vai estar nos ajudando a passar. Eu acho que essa questão da viagem doméstica, ela é uma coisa que pode acontecer, eu acho que ela vai acontecer, né? Eu concordo com essa tendência que está havendo, mas eu acho também que a viagem internacional ela vai andar bastante rápido também, porque se você pensar bem, às vezes, você pegar um avião da Lufthansa hoje, por exemplo, e ir para a Alemanha, por exemplo, talvez seja mais seguro do que você pegar um avião dentro do Brasil e ir para Manaus, por exemplo. Então, eu acho que vai ter uma conjunção de ações que não vão ficar só apenas ligadas na viagem doméstica, entendeu? Acho que a viagem doméstica vai ser muito assim, né? Eu pegar meu carro, né, e ir aqui até o sítio, tá entendendo? E também acho que, como o brasileiro cada vez mais aluga carros, a gente tem um parceiro forte aqui no Brasil, que vai acontecer isso, né, que está sendo falado, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo que isso vai acontecer internacionalmente. Nos Estados Unidos, a gente tem uma das empresas do grupo, que é a Enterprise, ela é muito forte no mercado local americano. A gente tem, hoje, a frota nos Estados Unidos chega a 1,5 milhão de carros. E a gente tem uma presença muito pequena nos bairros e nas cidades. E esse movimento a gente já vê voltando, não só na área de lazer, mas também um pouco também na área de trabalho também, né? A gente não aluga só carros de lazer, mas também carros para as pessoas irem trabalhar. Então, eu acho que vai ser um movimento que vai acontecer em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. A gente está otimista, mas, ao mesmo tempo, achando que o futuro é um futuro de um mundo mais pobre, um mundo inteiramente mais pobre, onde o volume de negócios vai ser menor. Então, a redução que a gente fez não vai acompanhar, depois da vacinação, um aumento igual como era antes, porque, junto com isso, veio a crise econômica, né? É isso. Mas aí o que muda no hábito do brasileiro, por exemplo, nos Estados Unidos, onde ele aluga muito carro? Ele vai alugar mais carro, ele vai alugar um carro de uma categoria inferior, ele vai procurar que alternativas?
Eu acho que o carro é interessante, né? Porque o carro ele representa segurança. As locadoras todas estão estão colocando medidas de higiene importantes e que deixa a pessoa de controle daquele ambiente durante 1, 2 semanas, naquele tempo que ele faz. Eu acho que o que vai acontecer é que, não só por causa do vírus em si, mas eu acho que as pessoas estão mudando um pouco o conceito delas em relação ao que é bom para elas. Então, essa aproximação da natureza que a gente tem visto na internet, bichos tomando conta vindo para a cidade, as pessoas procurando, ficando mais tempo nos seus sítios, nas suas fazendas, acho que as pessoas vão procurar destinos que são destinos mais remotos, onde vai ter mais contemplação da natureza. Não só os Estados Unidos, mas eu acredito que países que oferecem isso, cidades no interior da Europa, e assim por diante, vão ter um aumento significativo do negócio, entendeu? Aliás, eu vi umas fotos da nossa terra aí, das praias, a água super limpa, até em Botafogo. Fiquei impressionado. Você está surfando todo dia ainda? Não, a gente, infelizmente, a gente poderia até estar, mas, né, a gente não pode surfar porque as pessoas não podem ir à praia. A gente também não a praia está pode... fechada, é verdade. A praia está fechada, exatamente. Esperando aí... Não fure o bloqueio, hein? Não fure. Não posso. Não está mais na idade de fazer isso. Oscar, queria que você contasse, então, como que a Mobility passou por esse período e como a gente já está vendo a Europa já reabrindo em várias fases, né? Portugal já está na segunda fase, a Alemanha, como você tem esse pé na Europa, apesar de você vender locações para o mundo inteiro, queria que você já emendasse a sua resposta com essa experiência da Europa e o que a gente pode aprender com ela. Você está o microfone desligado. Aí. Obrigado e, primeiramente, obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui ao lado de vocês. É um prazer também dividir esse momento. A gente tem conversado bastante, tem inclusive conversado mais pelo Zoom e agora muito mais conectado. Eu acho que, apesar de ter um distanciamento social físico, a gente está com uma proximidade social muito grande através desses recursos que a gente está aprendendo a usar cada vez mais. O dia a dia da Mobility mudou, na realidade, já no começo do ano. O ano começou, apesar de ter sido um ano muito promissor, era o ano que a gente iria comemorar 20 anos de existência. A gente nasceu no final de março, a gente queria emendar uma festa com nossos amigos logo depois da WTM. Só que o ano já começou um pouco estranho, com um desentendimento entre o Irã e os Estados Unidos, que já parece que já faz 5 anos que aconteceu, porque a gente está vivendo um tempo acelerado agora. Então, todo mundo está olhando agora para o começo do Covid. Mas o ano já começou um pouco mais tenso. E aí veio o medo do Covid com relação à China. A gente já sentiu uma redução. E como eu tenho um dos meus filhos mais velhos, meu filho mais velho morava na Alemanha até março, eu estava acompanhando naturalmente mais de perto. Os primeiros casos que chegaram na Alemanha chegaram justamente em Freising, que é uma cidade perto de Munique, onde começou o corona. E no começo eu estava bastante otimista, acreditando que não iria chegar com essa força na Europa. E fui acompanhando praticamente diariamente com ele. Ele estava bastante tranquilo, minha família também. E aí, com isso, eu acompanho num mundo paralelo um pouco como é que a vida na Europa se desenvolveu. Quando eu assisti uma matéria, uma live do Robert Koch Institute, que é o que assumiu, na realidade, toda a dianteira da ciência com relação à lida do corona na Alemanha, eles foram muito rápidos e muito alemães no trato. Na verdade, com uma frieza alemã, eles descreveram que, isso no dia 6 de março, eu assisti essa coletiva e fiquei bastante assustado. Naquele dia, eu voltei para o escritório, a gente criou um comitê de crise. Então, entre 9 de março e 11 de março, a gente tomou várias decisões. A gente
já encolheu o tamanho da empresa naquele momento, apesar de parecer radical, hoje foi a decisão correta. Logo depois a gente entrou em home office no dia 16 de março, 16, 17 de março. Eu já fui direto para Mantiqueira, meu sócio foi direto para o apartamento no Morumbi e nunca mais a gente saiu, nunca mais a gente voltou. O escritório conseguiu se adaptar muito rápido, felizmente. Isso foi a boa notícia da história toda, a gente conseguiu trabalhar dessa forma. Uma das providências mais rápidas que a gente tomou foi ter um alinhamento rápido com relação ao impacto que isso teria. Também, da mesma forma como o Newton, sou muito forte e muito dependente do mercado internacional. Mais de 80% da nossa venda é para fora do Brasil, e desse mercado internacional, os Estados Unidos representa mais ou menos 50% da nossa venda. Então, a gente foi diretamente impactado e a gente precificou no nosso business plan, a gente fez um business plan rápido pós-Covid, e ele não identificava nenhum tipo de sinal de retomada antes do último quarto do ano. Isso é melhor, então, na realidade, pensar negativo e pensar de uma forma realista ou pessimista e já encarar o inimigo de frente. Então, a gente precificou que até julho, agosto, não teria venda. E isso foi bom, no sentido, porque a gente fez uma comunicação muito clara, muito próxima, primeiro com a equipe, para garantir a segurança da equipe, mas também com relação ao nosso caixa. A gente foi bastante conservador, bastante ortodoxo, como o Newton acabou de colocar. E a partir daquele momento, tomando algumas decisões radicais ou fortes para aquele momento, a gente pôde ficar com a cabeça um pouco mais livre. Naquele momento até nasceu um pouco um espírito de startup, que há 20 anos eu já não tinha mais. Quando eu criei a Mobility, eu criei a partir de uma crise, porque eu representava a Sixt aqui no Brasil, e um belo dia o Eric Sixt disse que não se interessava mais pelo mercado sul-americano e pelo norte-americano e cancelou praticamente o nosso contrato. Na verdade, triplicou o valor das tarifas e eu me vi obrigado a criar a Mobility, o que foi, no final das contas, uma boa coisa. Mais ou menos como a situação que os fundadores do Airbnb também retratam quando eles nasceram no meio da crise. Eu faço parte de uma rede de empreendedores que chama EO, que é uma rede mundial, e é consenso que boas ideias e grandes negócios muitas vezes nascem num momento como esse. Então, eu conversei bastante com o Newton. O Newton foi um dos entrevistados. A gente começou uma série de lives que falam justamente sobre mobilidade e esses tempos difíceis que a gente está vivendo, mas também, ao mesmo tempo, conectando com amigos em Portugal. Ontem eu fiz com o Eric Sadal uma live com Amsterdã. Então, está sendo rico na troca. E, ao mesmo tempo, tinha uma demanda grande de agentes de viagem que não conhecem tanto os procedimentos de carro, porque um agente de viagem ele sabe vender passagem aérea como ninguém, ele tem muito conhecimento em hotelaria, mas pouco conhecimento nos detalhes do rent-a-car. Geralmente, os detalhes acontecem quando dá problema. Então, nossos treinamentos são muito voltados a antecipar problema, porque, para mim, uma venda bem feita é aquela venda que antecipe todos os problemas, porque não existe locadora ruim, só existe o fato de desinformação. E como é muito diferente alugar um carro do que alugar um quarto de hotel, muitas vezes as responsabilidades que cabem ao condutor não são muito bem vendidas ou muito bem explicadas. E aí a gente começou a fazer lives muito interessantes, muito ricas também, para abordar e ajudar os agentes de viagem a entenderem melhor. Mas já tomando rumo nesse caminho aqui de lives, um dia o Ricardo Ferreira me ligou, que veio acompanhando essas lives de rent-a-car, e a gente propôs
fazer um exercício de entender o nosso mercado, viagens, eventos, hotelaria, como todos reféns desse momento que a gente até transformou o nosso logotipo, a gente fechou o semicírculo que a gente tem no nosso logo, convidando as pessoas a refletirem e ficarem em casa nesse primeiro momento, o que é naturalmente tóxico para o nosso negócio. Mas disso nasceu uma iniciativa interessante. A gente tem vários líderes de empresas de transporte ou de hospitalidade navegando nessa mesma necessidade de entender para onde os nossos negócios vão caminhar, como é que vai ser esse novo normal, esse novo padrão de normalidade em viagens. E aí o Skift, que para mim é um pan-rotas mundial, que observa as tendências, tem sido um balizador de algumas decisões. E aí, voltando aqui ao mercado europeu, eu também acompanho agora, minha família já está livre, a Alemanha está praticamente com o vírus controlado, mas não existe existe um respeito muito grande que o negócio o vírus não desaparece. Existe um novo padrão, que é essa sociedade aí de 1,5 metro que está se apresentando. Então, as pessoas estão muito cautelosas, estão começando a alugar carro, os hotéis estão começando a abrir, então a vida volta ao normal. Acontece que o brasileiro ficou um pouco ilhado, né? Então, nesse momento, a gente não pode ir para a Europa. E se a gente fosse para a Europa, se fosse aceito a entrada de brasileiros, a gente ficaria primeiro em quarentena. Então, enquanto houver quarentena, não existe turismo. Só agora, que antes de ontem a Itália abriu para alguns países da Europa e está considerando, isso talvez contagie outras economias, de abdicarem da quarentena, porque aí realmente, de fato, vai retomar um negócio num outro padrão, acho que num mundo um pouco mais pobre, mas de uma outra forma. Então, é isso que eu percebo. Mas tem muito... Sim. Não, eu acredito que a gente tem muitos... a situação é séria, a situação é dramática em muitos aspectos. Eu acho que a gente ainda está lidando com risco de vidas e a gente ainda acrescentou, como bom brasileiro, a gente não gosta de fazer isso, a gente quer ser diferente, então a gente ainda acrescentou com uma crise política séria aqui, que impacta naturalmente o horizonte de planejamento. E qualquer negócio precisa de previsibilidade, e acho que é talvez a maior angústia de qualquer negócio, não conseguir prever e fazer qualquer desenho. Mas existem alguns upsides, e aí o que o Newton colocou, e o que o Enio também colocou, naturalmente o transporte terrestre, o carro como um templo, né? My car, my temple, talvez sejam os grandes upsides da nossa indústria, que talvez seja beneficiada mais rápido com a retomada. Certo. A Ângela está perguntando se as lives da Mobility estão disponíveis no site. Se você pode ver as anteriores. Estão no nosso blog, estão todas lá. Certo. A gente vai lançar amanhã, Pan-Rotas e Mapi, via Travel Lab, a nossa segunda pesquisa Pulso, Turismo e Covid-19. Eu vou dar um spoiler para vocês. Claro, ela foi feita no momento que está o pico da pandemia no país, então o consumidor está um pouco reticente, mas caiu a confiança do consumidor nas empresas de turismo. E do ponto de vista de trade, que a gente fez também uma parte com o trade, está mais distante, a recuperação está para o segundo semestre, e a questão da confiança nas empresas foi muito falada. A gente participou de uma live aqui também com o grupo de agentes de viagens da Unave, onde a confiança nas empresas também foi debatida. Como que vocês vão passar essa confiança de que é seguro viajar? Que protocolos que a Localiza, por exemplo, está tomando para esse novo momento, e como vocês vão comunicar isso e dizer para o consumidor, dizer para o agente de viagem, é seguro por causa disso, disso, disso. Eu vou começar com o Elvio aí, falando dos protocolos e também dessa questão de segurança e confiança no produto. Ótimo, Arthur. Obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui de falar um pouco da Localiza também para você e para todo o público que está ouvindo.
Como eu disse antes, né, higienização, ele subiu, higienização e segurança com a saúde, subiu no topo da prioridade, acho que não só para locador de carro, mas para todo o serviço que tem interação com clientes, né? Então, não diferente do que todo mundo tem feito e indo além sempre que possível, a gente definiu vários protocolos que cuidam do nosso colaborador, do ambiente de trabalho dele e do carro, né? Então, para você ter uma ideia, dentro das nossas agências, a gente tem feito higienizações a cada 2 horas. Para cada cargo, cada pessoa que ainda está trabalhando na agência, a gente tem protocolos específicos de como ela higieniza o material de trabalho dela, o ambiente de trabalho dela. A gente tem instalado, né, telas de acrílico para proteger ali o atendente do cliente em todos os principais aeroportos e locais onde a gente tem demanda. A gente reorganizou as filas para assegurar o distanciamento mínimo, né? Então, todo esse cuidado com o ambiente também ajuda a favorecer essa higienização, e daí a gente vai para o carro, né? No carro, a gente também rapidamente identificou que isso era um ponto crítico para as pessoas na crise. A gente estudou e definiu um protocolo de limpeza que passa por 12 pontos do carro, são os 12 pontos críticos de risco de contágio. O colaborador que faz a limpeza do carro, ele faz sozinho essa limpeza, não tem uma outra pessoa. Ele tem um EPI específico, que ele usa luvas, ele usa máscara, ele usa o álcool gel, né, em todos esses pontos, faz a higienização depois da chave, do documento, fecha o carro, e no momento que o carro está disponível para o cliente, esse carro não é mais aberto por ninguém até o cliente sair com esse carro ali da agência. Então, tudo isso foi desenvolvido, tem sido melhorado, a gente tem testado novos processos e produtos, mas a gente tem muita segurança em relação ao nosso processo, que torna o carro um ambiente seguro em relação ao contágio, né? Então, isso tem sido fundamental. Além disso, a Localiza tem também um produto que já existia antes da crise, que é o Localiza Fast. O Localiza Fast é um produto que você faz toda a reserva do carro e a retirada do carro sem precisar passar por um balcão de atendimento. Então, você no próprio app seleciona que vai reservar um carro pelo Fast, você chega na agência, tira uma selfie sua, aperta um botão, vai onde está o carro, na vaga que já está determinada, o carro destranca com o botão que você apertou no celular, você entra no carro, a chave está no porta-luvas, você pega e sai, sem ter que ter absolutamente nenhuma interação. Então, esse é um produto também que tem ganhado aí um interesse maior dos clientes, por evitar. E a abrangência também, que já tem esse produto? A gente tem aí esse produto implementado nas principais agências de todos os principais aeroportos hoje do Brasil. Esse é um produto que a gente está agora expandindo ele para outras agências médias e menores também, conforme a gente consegue aí a escalabilidade do produto. Mas a grande parte dos clientes nos grandes centros, que precisam ainda passar pelos aeroportos, eles conseguem já ter acesso a esse produto nosso, cuja primeira locação apenas você passa num balcão para fazer uma validação ali sua, e da segunda em diante ele é completamente aí sem interação. Então é uma coisa muito bacana que tem tido também bastante interesse. Você falou da limpeza do carro. Quanto tempo está demorando a limpeza de um carro? A gente tem levado muito mais tempo do que se levava antes, né? O tempo de limpeza, ele era, antes da crise, cada carro individualmente tinha um processo muito rápido de limpeza. Em poucos minutos você conseguia fazer com que cada carro avançasse ali pela limpeza externa e depois interna, né? Hoje, a gente mais do que dobrou, a gente leva aí... Posso levantar esses números, eu não tenho ele na ponta da língua aqui para passar para vocês, mas a gente leva aí certamente mais do que 8 minutos em cada carro, olhando em todos os detalhes para passar por todos esses 12 pontos que eu comentei com você, indo depois para a chave e para o documento também. Certo. Oscar, como passar confiança para o agente de viagem que está vendendo um produto que ele não tem controle? Como que passar confiança nesse momento em relação à saúde, segurança, limpeza, higienização? Perfeito. Acho que essa daí é uma preocupação chave.
Esses protocolos todos que a gente tem implementado, eles estão ali disponíveis no nosso site, acesso ao cliente em relação a tudo que a gente tem feito, e a gente também está desdobrando aí um relacionamento com os agentes de viagens nossos para passar essa informação para eles também, para eles terem essa informação de detalhe no momento que eles forem... Tem no site, por exemplo, tudo que vocês estão fazendo? O site ele tem todas as ações, isso a gente colocou bem rápido na crise, né? A gente criou ali uma página específica das ações para a crise, em que a gente explica as ações que estão sendo tomadas. E também é uma fonte de informação importante para saber quais agências estão funcionando e como, né? Porque o funcionamento das agências também varia de acordo com o que cada local tem permitido, né? Os decretos, e os horários têm sido reduzidos também para evitar ou minimizar aí a exposição desnecessária de colaboradores. Então, a gente fez toda uma readequação na nossa operação, também visando dar segurança para colaborador e cliente, e isso tudo pode ser encontrado no site também. Certo, obrigado, Elvio. Oscar, como é que a Mobility vê essa questão da confiança, já que você trabalha com agentes de viagens que estão revendendo um produto seu, que também é controlado pelos fornecedores lá de fora? Eu acho que essa palavra vai deixar de ser marketing. Acho que durante muitos anos as pessoas esqueceram um pouco do significado da palavra confiança, né? Eu lembro durante a faculdade um sociólogo me marcou bastante, sociólogo inglês, que chama Anthony Giddens, e ele baseia o capitalismo em cima dessa palavra, que você tem que confiar que o parafuso foi bem apertado quando você dirige o seu carro, que todas as peças têm que funcionar bem. E agora a gente ainda tem a higiene como peça importante. Então, sem dúvida, as empresas conseguirem passar esse tipo de padrão. Ontem a gente estava até conversando numa outra live, até o Eduardo Sanovitz estava participando, o quanto que é necessário talvez passar essa sensação de limpinho de uma forma mais clara. Eu troquei meu carro agora no sábado, porque eu estava com essa situação aí da placa, final de placa em São Paulo. Eu tinha que ir para São Paulo para fazer um bate-volta para buscar um documento no apartamento, e eu tive que trocar o final da placa. E presenciei isso que o Elvio contou, dessa preocupação que as locadoras estão tendo. Eu acho que ainda pode ser melhor. Eu acho que talvez a evolução disso vai ser talvez uma pessoa vestida de astronauta limpando o carro na sua frente, para você ter certeza que o carro está completamente imune. Mas eu acho que o passo dado por grande parte das locadoras está na direção certa, de mostrar e lacrar talvez o carro. Isso tem sido bom. Mas é importante dizer que confiança, quando eu planejei o nascimento do meu primeiro filho, o que me marcou bastante na consulta com o médico, que era um médico antroposófico que gostava de etimologia, ele falou que quando você tem um filho, você tem que pensar em duas questões, duas palavras. Uma que é coragem, e a etimologia da palavra coragem, que agora nesse momento também se faz muito necessária, da gente ter coragem empreendedora. Coragem vem de coração e ação. Então, a ação do coração, que vem de dentro. E a outra palavra que ele me falou era justamente confiança, que na etimologia significa você fiar em conjunto. Então, se você tem uma trama, ela resiste quanto mais fios ela tem. E isso tem que ser feito agora na indústria. Tem que tentar recuperar todos esses fios e juntar isso para que a teia funcione muito bem, para que as pessoas ganhem confiança e acreditem nesses modelos. Não adianta o hotel falar que é seguro se o aeroporto não é seguro, se o caminho até o aeroporto não é seguro, se o Uber não está seguro. Então, toda a cadeia da viagem. Então, o nosso foco, acho que a nossa indústria tem que ser justamente porque viagens. Eu acho que viagens nunca foram, apesar de viagem, eu adorar viagem e eu sou picado por esse vício há muito tempo, desde criança praticamente. Viagens não são agradáveis, nunca foram, e principalmente depois de 11 de setembro, viajar de avião se tornou incômodo, porque é apertado, é tenso, sempre tem muita fricção.
e eu tenho me envolvido bastante numa visão de futuro de mobilidade, tanto é que a gente fez até uma ação, um portal e uma campanha voltado ao futuro do rent-a-car, futuro da mobilidade, justamente olhando como que a gente pode deixar a experiência mais agradável. E agora, mais do que nunca, como as viagens vão ficar um pouco estranhas para quem se acostumou a viajar da forma como a gente estava viajando, agora as viagens vão ser mais planejadas, com mais cronometrados. A gente não vai conseguir fazer uma viagem de impulso, provavelmente. Provavelmente a viagem vai ser mais... a experiência vai ser mais longa. E aí, nosso papel é transformar isso de uma forma mais agradável. Não vai ser bom, né? Não precisa mentir para ninguém, mas parte disso também é você antecipar o que tem para acontecer. Você vai ter que ficar na frente de uma locadora, esperar realmente esse carro ser higienizado, para que você aí entre no seu tempo e no momento que você está dentro do seu carro, você vai se sentir de novo seguro e vai ser bom. Eu acho que tempos interessantes pela frente, mas eu acho que tem esse upside, a gente vai viver mais presente, mais consciente. Acho que uma das imagens mais impactantes da semana, não sei se vocês viram, era a comissária da Qatar Airways com essa roupa de astronauta que você falou. Você não identifica mais o uniforme, você não identifica o rosto dela, exatamente para passar essa mensagem. Newton, você falou da questão que o rent-a-car já não é um produto que muitos agentes dominam muito bem. Agora, pelo que o Oscar falou, vai ter mais fricção aí nessa... É um setor que é acostumado, por exemplo, com várias taxas, vários seguros. Você acha que vai ser criado mais um, vai ter mais dificuldade para alugar carro? E como que você vê que vai ser a comunicação para quebrar essas barreiras aí com o agente de viagem? Eu acho, Arthur, que pelo contrário, primeiro, antes de tudo, eu acredito muito na indústria de viagens, entendeu? Eu acho que a indústria de viagem tem um grupo de empresas principal, que são as companhias aéreas, que se acostumaram durante muitos anos a trabalhar com alta tecnologia, né? As companhias aéreas, elas não só trabalham o tempo inteiro com alta tecnologia, quando elas têm uma ligação diretamente com os governos e com as autoridades, porque elas estão trazendo pessoas, levando pessoas e carga para países. Então, eu acredito muito que as companhias aéreas, junto com os governos, vão dar uma base sólida para essa mudança, né? E eu vejo também, em relação à locação, com empresas como a Localiza, a Hertz, no caso também, a Enterprise, Europcar, o Grupo Avis também, são empresas grandes, com uma presença muito grande no mundo inteiro. Empresas, por exemplo, de hospedagem, não como Airbnb, mas como a Accor, como a Marriott, são empresas com muito volume de negócio. Então, eu acredito que todos eles juntos vão conseguir passar uma imagem de segurança por uma coisa que, por mais que a gente esteja em casa, a vontade de viajar ela não para de crescer. Não para de crescer. A internet trouxe isso cada vez mais para mais lugares, para mais pessoas, entendeu? Então, eu acredito nisso. Em relação, no caso, à locadora, eu acho que esse processo que o Elvio comentou, nesse fest da Localiza, que é a coisa toda eletrônica, ele é um processo que ele acontece também já em outras, né? E outros locadores fazem isso. No caso, o Grupo Enterprise, já há muito tempo, né, faz os check-ins eletrônicos também, antes da pessoa chegar, faz também checagem por quiosque também, sem que você fale com ninguém. A National tem um grupo chamado Emerald Club, que você faz a reserva antes, você vai diretamente para o carro, você não fala com absolutamente ninguém, tá entendendo? Então, eu acho que apenas lapidar um movimento que já estava tendo. Em relação à questão de tarifas, eu vejo uma grande oportunidade, porque você pré-oferecer tudo e saber que o cliente está satisfeito com aquilo que ele está comprando antes, você assegura receita e você assegura satisfação. Então, se essa mensagem, nesse processo de reserva, não só ao cliente final, mas ao agente de viagem for mais claro, eu acho que as empresas vão trabalhar muito nisso para dar ao agente de viagem uma informação mais detalhada, e nossos parceiros, como é o caso da Mobility,
fazem isso muito bem, eu acho que o agente de viagem vai se sentir seguro de oferecer esse ou aquele tipo de seguro e um pacote mais completo. Hoje, eu vejo uma tendência no mercado em geral das tarifas, quanto mais incluído, melhor. O brasileiro gosta de comprar com tudo incluído, mesmo pagando mais caro. Paga financiado, né? Mas paga mais caro, mas paga com tudo incluído, é melhor para ele. Eu acho que isso aí agora passa de uma parte financeira, de tranquilidade, para uma parte de segurança, entendeu? A gente estava até comentando que daqui a pouco a tarifa all inclusive vai incluir uma testagem, ou uma vacina, ou uma, né, coisas relacionadas à saúde. Você acha, Newton, que... Você pode comentar isso, mas você acha que vai ter menos empresas de locação de veículos depois dessa crise no mundo inteiro? Eu acho que, eu não sei se dizer, por exemplo, eu não sei se dizer, as empresas estão passando, cada uma está passando a sua dificuldade, né? A gente está vendo a Hertz nos Estados Unidos com uma dificuldade grande, a Enterprise também está passando por uma questão, a Enterprise é dona da sua própria frota, mas o que você faz com tanto carro parado no pátio que não aluga? Você também não consegue vender. Então, é aquilo que eu falei, o empobrecimento vai ser geral. Eu acredito que isso vai depender muito da capacidade da empresa se adaptar a um volume de negócio menor, entendeu? Em relação, assim, e aí falo com muita... porque eu admiro a Localiza, particularmente, é uma empresa brasileira que vem fazendo um trabalho espetacular, né, no mundo inteiro, assim, aqui no Brasil e na América Latina toda. Você vê que a Localiza tem sempre um passo na frente para deixar o modelo de negócio adaptado ao que ela está vivendo, né? E eu acho que aqueles que vão conseguir, não acredito, assim, se vai diminuir em cima da capacidade de adaptação, entendeu? Não só na locação, mas em todos os segmentos. A gente vai ver companhias aéreas fechando, a gente vai ver cadeias hoteleiras, né, não conseguindo sustentar, e talvez locadoras. Eu acho que mais as locadoras regionais. Que vão ter mais dificuldade, entendeu? Por aí. Certo. Elvio, tem duas perguntas para você aqui. A Virgínia Oliveira quer saber se as agências de viagem conseguem revender o produto SESC da Localiza, e o Sargento André Luiz quer saber o que tirar de bom em processo e vantagens para os clientes nesse momento difícil que ficará após a pandemia. Ótimo. Excelentes perguntas. Primeiro, respondendo aqui a Virgínia sobre o FAST, sim, ele está disponível. O FAST ele tem um grupo específico de locação, né? Então, ele tem o X na frente, o W na frente. Então, o grupo FW, por exemplo, é o FAST do grupo F, né, que é o nosso carro 1.6 automático. Então, você consegue, selecionando o grupo, você seleciona o FAST, ele vai estar disponível nas agências que tem o FAST disponível. Então, o pessoal pode, sim, vender esse produto aí à vontade, a gente até incentiva isso. Sobre o que a gente tira de bom em processos e vantagens para clientes nesse momento difícil, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu vejo duas coisas aqui que eu gostaria de citar, né? Primeiro, existe uma tendência inevitável aí de mais digitalização das interações, né? Então, eu vejo todas as empresas, a Localiza tem feito isso também com muita intensidade, de fortalecer os nossos canais digitais, de tornar as coisas cada vez mais touchless, né, para evitar que a gente tenha que ter contatos, evitar que tenha que ter canais físicos para conseguir o que você quer é fazer a sua reserva, pegar o seu carro e ir para o seu destino, né? Então, acho que o cliente vai se beneficiar muito disso, e as empresas que têm conseguido separar os problemas da crise, mas preservar as construções de competência que não devem ser paradas, vão dar um passo à frente e vão aproveitar essa oportunidade, né? Então, a gente continua investindo bastante em tecnologia e na melhoria dos nossos canais digitais. Isso vai refletir diretamente em melhoria por todo o processo de reserva aí junto aos nossos clientes e aos nossos parceiros. Além disso, novas necessidades surgem na crise, né? Então, uma delas que foi mais óbvia, assim que a crise começou, a gente foi pioneiro em isentar as taxas de retorno para devolução em agências diferentes. Isso viabilizou que um monte de cliente nosso pudesse retornar para sua casa, que estavam em viagens ou estavam distantes de onde gostariam de passar a quarentena. A gente teve vários casos e vários depoimentos bastante emocionantes de gente que ficou grata por conseguir pegar um carro e chegar perto da família para passar a quarentena onde eles queriam. Então, isso foi uma coisa muito bacana que a gente teve no início.
com esse aprendizado, a gente já viu que existe uma demanda muito forte de gente que vai ainda, por um bom tempo, buscar a solução do carro, tentando evitar uma solução de mobilidade que tenha mais risco de aglomerações ou de contágio, né? Então, a gente tem aí, até dando um pouco do spoiler, está bem no forno para a gente classificar trechos de viagens específicos entre uma cidade e outra, que são quase que as pontes aéreas, só que pontes terrestres, né, de viagem, com um preço já pré-determinado, em que o cliente já saiba, pô, eu quero ir daqui de BH para Rio de Janeiro, ou quero ir de São Paulo para o Rio, ou daqui para lá, porque eu preciso e tal. Eu tenho uma opção equivalente alugando um carro, que é uma opção que vai me dar a solução que eu preciso. Então, entendendo as novas necessidades, né, e tornando o processo mais fácil para o cliente, eu acho que tem muita melhoria aí acontecendo e muita coisa que vai chegar para ficar, né? Então, acho que isso responde aí um pouco a pergunta. Elvio, eu queria que você emendasse e aproveitasse e falasse qual que você acha que vai ser o impacto nas viagens corporativas, né? A Localiza tem uma penetração muito forte, tanto no aluguel de carro como terceirização de frotas para empresas. Que impacto que você vai ver no segmento corporativo? Ótima pergunta também. O segmento corporativo, principalmente nas viagens de curta distância, foi o primeiro a ser mais impactado na crise, né? Foi o primeiro que mais caiu e caiu mais forte, né? Acho que todo mundo que está no ramo sentiu isso, né? Conforme a gente retoma aos poucos a economia, as pessoas ganham confiança para viajar, eu acho que a viagem de lazer deve talvez retomar um pouco antes da viagem corporativa as viagens, mas o segmento corporativo ele nunca vai deixar de existir e de prestar, né, de ter essa necessidade de ter o contato direto, o contato pessoal também. A gente sabe que a virtualização tem permitido a gente contornar muito disso, né? O Zoom aqui, o Facebook, o Teams, ele ajuda bastante a gente conseguir ter esses contatos. Mas você ainda vai ter um valor enorme com a segurança devida, poder receber uma pessoa na sua casa ou visitar a casa dela, construir laços de confiança mais fortes. Uma venda pessoal, ela consegue ser mais detalhada, ela transmite um sentimento diferente. É humano isso, né? O contato humano é humano, é do ser humano. Então, em algum momento, quando passar o medo e a gente tiver a segurança necessária para conviver, as viagens corporativas vão voltar. A gente é confiante de que elas vão voltar, o segmento volta a crescer. O que a gente precisa é passar por esse momento e a chave aqui é dar segurança para o cliente. Quando o cliente se sentir seguro de que ele consegue fazer a viagem sem correr riscos de contaminação, riscos de ter um problema de saúde e retornar para sua casa, a gente acha que ele vai sim preferir e precisar, em muitos momentos, fazer essa viagem física, apesar de que a gente tem que reconhecer que um pouco da virtualização vai chegar para ficar também, né? Mas nunca vai substituir completamente. Então, acho que vem a recuperação, resumindo, vem depois, mas vem. E a gente está otimista que isso daí também vai crescer um pouquinho mais à frente. Ok, obrigado, Elvio. Queria falar com o Oscar, a gente estava vindo, Oscar, numa pegada de sustentabilidade, de repensar a mobilidade urbana, e tinha muito investimento em transporte alternativo, né? Você teve uma experiência mal sucedida com patinete, eu não vou nem citar. Isso vai mudar porque a questão da saúde, a questão da segurança é prioridade agora. Você acha que a sustentabilidade vai ser deixada de lado ou, pelo contrário, ela vem com mais força? E como que isso vai impactar a mobilidade urbana? Por exemplo, agora, as locadoras sofreram muito com os motoristas de aplicativo devolvendo os carros, porque a demanda caiu, mas à medida que for retomando, isso vai voltar ou a busca pelo transporte alternativo vai continuar? Tem alguns vencedores, tem alguns perdedores aí, como em toda a crise, né? Na verdade, a crise se compara um pouco à renascença. Então, depois do renascimento, talvez voltem novas qualidades nos comportamentos. O Elvio acabou de falar que a virtualização não sai de moda. A gente já tomou algumas decisões com relação à sede de escritório. A gente vai ter uma sede muito menor. A gente vai trabalhar muito mais home office.
E eu acho que esse comportamento vai ser normal para muitas empresas. Então, isso naturalmente deixa as estradas mais vazias, ou talvez para trechos mais significativos. Eu acho que viagens ou deslocamentos vão ter mais propósito. Não vai ser mais assim, eu vou entrar no avião para ir para o Rio, para visitar fulano, para ter uma reunião de 1 hora e voltar. Isso daí provavelmente vai mudar bastante. Mas eu acho que assim, eu acho que tem um upside de sustentabilidade, muito mais no respeito com relação a não ser tudo tão volátil ou tão efêmero. Talvez as coisas ganhem um pouco mais de significado. Mas esse é o momento também da utopia, né? Tem gente acreditando que a humanidade vai ficar boa, que tudo vai ficar melhor, as pessoas vão consumir menos. Eu não consigo acreditar que a gente vai sair dessa crise todos zen e todos em paz. Acho que vai ser muita coisa, né? Então vai ter aqueles que vão ser tocados, já estão transformados, inclusive já estão vivendo melhor. Eu conheço um amigo que viajava 200 a 250 dias por ano, passava dentro de um avião ou dentro de um hotel, e agora ele já tomou a decisão que não precisa fazer mais isso. Ele consegue trabalhar com muito mais qualidade, inclusive fazer palestras internacionais através do Zoom. Mas eu acho que no caso do Localiza Fest, que o Elvio citou, mas também como outros que o Newton citou, de várias locadoras que trabalham com tecnologia, eu acho que a alta tecnologia também veio para ficar. Não só nos encontros virtuais, mas também na aceleração de processos. Isso que a gente estava vendo agora com o Futuro Rent-A-Car, como que seriam os processos no futuro, já reconhecimento facial é uma realidade. É possível. Talvez no Brasil com porque no Brasil a gente ainda enfrenta o inimigo da fraude, que é um grande inimigo dessa questão, porque por isso que a Localiza não consegue abrir isso para todos, porque é inegável que a gente tem que lidar com o problema do mau uso dessas tecnologias. Mas isso veio para ficar. Então as pessoas também, inclusive, vão ficar muito mais confortáveis alugando um carro por um aplicativo ou pelo site e sem precisar do contato humano. Então, vários processos vão melhorar. Agora, no compartilhamento de patinetes, por exemplo, que você citou, isso eu acho um pouco mais difícil, porque como é que você garante que um patinete foi higienizado? Isso é um pouco mais difícil de vender essa história. A menos que, eu acho que depois da vacinação, aí tudo bem, isso volta e retoma. Mas, enfim, é isso que eu acredito. Certo. Tem uma pergunta do Jorge dos Santos. Visto que tivemos uma queda muito grande na economia do país, teremos vantagens mais atraentes para que possamos conseguir subir o fluxo de locações até a economia se normalizar? Por exemplo, melhora nas tarifas em diárias e mensais, flexibilidade em quilometragem para locações mensais. Teremos, Elvio? Bom, obrigado, Jorge, pela pergunta. Acho que vale até dar um contexto um pouco maior em relação ao que aconteceu recentemente, né? No pré-crise, falando em grandes números aqui, a cada 4 carros que a Localiza tem, 3 ficam com o cliente, né? E a gente está preparando para o próximo cliente que vai levar ele. Assim que a crise bateu, desses 3 carros que estavam com clientes, um foi devolvido, né? Essa foi a média que a gente teve aí no mês passado, em grandes números. Então, a gente teve que conseguir acomodar o dobro de carros com a gente do que a gente tinha antes. Isso aconteceu com a Localiza, aconteceu com todas as locadoras, né? Todas as locadoras tiveram que fazer essa acomodação de carros, e o primeiro impacto, resultado disso, foi um monte de ação para tentar evitar devoluções em massa para os clientes ficarem tranquilos com carros mais alguns dias, enquanto a gente se organizava para conseguir acomodar esses carros todos, né? Então, logo que a crise veio, teve vários incentivos para ficar mais com o carro que derrubaram as tarifas médias, em todos os segmentos de forma geral, alguns mais, outros menos, principalmente no aluguel diário, né? E isso
tem se normalizado. As empresas já conseguiram encontrar suas soluções de pátio, de guarda-carro, estão se adequando a uma menor demanda, mas o aluguel de carro no Brasil ele já tem um valor muito acessível, né? Mesmo no pré-crise. E a tendência é que a gente restabilize os patamares de saúde financeira, de rentabilidade e de acessibilidade que a gente tinha antes ou próximo dele, né? Então, assim, a precificação é muito uma tendência aí, ela é dinâmica e ela é uma variação de oferta e demanda. Então, ela não vai se manter aos patamares que chegou logo. Bloqueou? Bloqueou. Travou. Eu podia até pegar uma carona aqui no que ele estava falando. Pega aí. Voltou ele? Elvio, voltou, Elvio? Voltei, eu não sei até onde vocês ouviram, Arthur. O finalzinho ali da frase, que vai voltar aos patamares, vai demorar um pouco. Quanto tempo vai voltar para esses patamares pré-crise? Eu só complementando, né? A precificação ela é dinâmica, então é muito difícil dizer qual vai ser o patamar de preço em cada segmento. Isso vai variar conforme a demanda evoluir ao longo das semanas e dos meses. Pode ser mais e pode ser menos do que o que a gente tem hoje. Agora, o importante é como customizar a solução para o cliente. Eu acho que os nossos clientes, de forma geral, eles vão valorizar cada vez mais, né, o que a gente chama value for money, né, o valor que eles têm no dinheiro dele. Então, quanto mais a gente for preciso nas soluções oferecidas, mais a gente vai conseguir emplacar essas soluções. Então, entendendo a necessidade dos clientes, oferecendo a solução que atende a necessidade completa dele, da viagem inteira dele, melhor, vai nos permitir também entregar mais valor pelo dinheiro e conseguir preservar melhor aí as tarifas e oferecer soluções que incentivem também a demanda, né? A Localiza, assim como outras locadoras, tem experimentado também mais flexibilidade nas condições dos produtos. A gente tem testado isso, eu comentei há pouco aí do produto que vem a substituir a ponte aérea. Esse é um exemplo de soluções que a gente tem trazido para buscar também incentivar a demanda pelo aluguel de carro dentro de um ambiente seguro, dentro das restrições que a doença e o país têm imposto. Certo. Portugal criou um selo de segurança, né, para os atrativos. O Ministério do Turismo aqui falou que vai implantar um selo de biossegurança. Você acredita que esse selo seria uma solução para trazer segurança e confiança para o cliente? A Localiza iria aderir a esse selo do Ministério do Turismo, por exemplo? Arthur, eu não conheço ainda a proposta do Ministério do Turismo, então eu não tenho como responder aqui em relação à posição da Localiza contra esse selo, mas eu acho que uma certificação bem feita, com um processo que garante de fato aquilo que ela está se propondo a fazer, ela é bem-vinda, tá? Então, eu vejo com bons olhos a gente ter certificações que assegurem e garantam a qualidade da higienização e a segurança de clientes. Acho que isso vai ajudar a dar confiança para o consumidor e vai ajudar, sim, a gente retomar aí a nossa demanda, o nosso movimento para os setores que a gente atua. Certo. Chegamos no nosso tempo aqui de live, então eu queria que a rodada final, cada um abordasse a questão de como que vocês veem no curto e no longo prazo como vai ficar a experiência do cliente na locadora, na locação de um veículo, seja desde que ele chega para reservar, desde que ele reserva até ele chegar para pegar o carro e a experiência dentro do carro mesmo. A gente nem falou de motorhome, que pode ser uma tendência lá nos Estados Unidos. E que oportunidades que vocês veem de negócios para o agente de viagens, para o franqueado, para todo mundo da cadeia em relação a esse fortalecimento do turismo rodoviário. Vamos começar com o Nilton Vieira, SMI. Bom, eu vejo uma grande... Primeiro, eu acho que assim, eu acho que o agente de viagem vai sair fortalecido. O agente de viagem individualmente, como um fomentador de viagem, vai sair fortalecido nisso aí, porque cada vez mais o cliente pode contar com uma pessoa que vai juntar todos os elementos de uma viagem e todos esses controles de uma viagem dentro de uma pessoa só. Ele não precisa ficar procurando isso na companhia aérea, na locadora, no hotel, o que quer que seja.
Então, eu acho que isso vai ser muito importante, a posição da Agente de Viagens, tá certo? Acho que a venda assim, vai aumentar o número de viagens de aluguel de carro para destinos novos. Então, eu vejo também uma parceria melhor de alguns destinos que eram secundários e que não tinham interesse em certos mercados porque não tinham esse acesso. Quantos estados americanos, quantos países europeus ou até regiões da Europa não tinham esse interesse porque o passageiro não chegava tanto. Ele estava mais em Paris, estava mais em Nova York. Eu acho que isso vai aumentar também o investimento no país também. A questão do selo de segurança, que em muitos lugares é governamental, ele está sendo criado pelas empresas, tá vendo? E eu acho que assim, vai ser fundamental na fase pós-vírus também, entendeu? Isso fica. A segurança, a limpeza, a higienização tem que passar no mundo do século XXI para outros níveis que a gente talvez não viesse aplicando. Eu sou um pouco reticente em relação ao Brasil, no sentido de que nós somos muito bons de fazermos programas, mas somos ruins de fiscalizarmos esses programas. Sempre foi assim. Mas eu acredito que agora uma pressão da sociedade pode buscar esse nível. Tá vendo? E eu acho que o aluguel de carro, ele cada vez mais vai ser não porque a gente vende aluguel de carro, porque eu também faço outros produtos, mas é uma realidade hoje para uma viagem cada vez melhor, para o passageiro, com certeza. Entendeu? Certo. Obrigado, Newton. Elvio, vamos lá para as suas considerações finais. Aproveita e detalha um pouco melhor essa sua ponte rodoviária aí, que o pessoal está curioso aqui nas redes sociais. Ótimo. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença de todos, né? E aproveitar aqui a janela para fazer um agradecimento a todos os colaboradores e clientes e parceiros da Localiza, com quem a gente tem buscado se aproximar cada vez mais. Panrotas é, sem dúvida, um grande parceiro nosso, de longa data, com quem a gente tem muito orgulho de estar junto sempre que possível. E é fundamental, como eu falei no começo, né, essa proximidade, para essa troca de práticas, para a gente sair aqui todos mais fortalecidos num momento como esse. Eu queria comentar aqui rapidamente 4 tendências que acho que vale a pena a gente registrar. A primeira é da digitalização. O cliente ele vai querer fazer as coisas de forma mais digital e de forma mais simples, prática e eficiente, né? Então, se você é um agente de viagens ou se você está buscando construir soluções para o futuro, invista na sua solução mais digital, mais automática e mais simples, porque os clientes eles vão buscar isso. O segundo ponto é para entender que a gente está num momento de grande transformação. Então, nunca foi tão importante estar muito em sintonia com o seu cliente, entender pelo que ele está passando, né? Então, se em um dado momento ele vai retomar as viagens domésticas antes das viagens internacionais, e se essa viagem doméstica vai ser para destinos próximos à casa dele, vamos construir soluções que atendam primeiro isso. No momento que a gente sentir que a viagem internacional está vindo, vamos construir as soluções da viagem internacional. Se a viagem corporativa voltar a deslanchar, vamos buscar a desenvolver a solução para a viagem corporativa. Eu acho que estar próximo e sintonizado com o cliente, conforme ele passa pelas etapas de ganhar confiança e voltar a fazer as viagens, vai ser super importante, né? E lembrando que nessa sintonia, a importância que tem agora a questão da segurança, da higienização, da saúde, né? Então, soluções que deem mais segurança para esse cliente são fundamentais para a gente conseguir garantir aí que ele sinta confiante e volte a trabalhar com a gente. Um outro ponto super importante para quem está nesse ramo é o cuidado com as despesas, né? Tudo aquilo, acho que a essa altura do campeonato, 99% já fez, mas tudo aquilo que é desnecessário, que é discricionário, evite, né? Não reveja as suas despesas, né? Organize aí a sua empresa para que você passe e leve por esse momento mais de crise e depois você cresça, né? Depois você cresça mais lá na frente. E, por fim, busque novas receitas. Tem muita coisa acontecendo. Da mesma maneira que você vai estar sintonizado com o seu cliente, novas oportunidades podem surgir. Então, eventualmente, você tem parceiros que têm novos produtos a oferecer. A Localiza tem um produto também de aluguel mensal, por exemplo. A gente tem o Fast aí que pode ser trabalhado. E eu citei o exemplo aqui do produto que vem a substituir a ponte aérea, que a gente está no forno aí para lançar e começar a pilotar ele aos poucos nos próximos dias, que vai permitir com que a gente tenha aí trechos de viagens entre cidades
a um preço fixo, né? Fácil de vender, fácil de comunicar ao cliente, já empacotado com toda a segurança que a gente está oferecendo no aluguel de carros, né? Então, mais novidades vão ser divulgadas aí muito em breve. Eu dei um spoiler aqui um pouco para vocês, mas essas são as 4 recomendações aqui que eu queria deixar e agradecer novamente por ter conseguido participar aqui com vocês dessa live. Obrigado, Elvio. Oscar, quais são suas previsões, oportunidades? Como que vai ser a experiência aí da locação de veículos? Primeiramente, obrigado. Foi um ótimo bate-papo aqui. Obrigado, Arthur, pelo convite e pelo prestígio de fazer parte. Na verdade, eu tenho que responder de forma diferenciada. A gente tem a dúvida Brasil, o risco Brasil, a instabilidade Brasil, que me preocupa, como que a nossa economia e como as nossas empresas vão conseguir sair dessa crise. Mas, de forma geral e genérica, e dando até, como você pediu, recomendações a quem está na cadeia, que são os nossos parceiros, o Mobility é muito dependente e investe bastante na relação com agentes de viagem. Acredito que a tecnologia vai ajudar bastante agentes de viagem que estiverem mais envolvidos, porque a gente percebe agora também no atendimento, os agentes mais virtuais já chegou para ficar. Isso dá proximidade também, entender a demanda do cliente mais tailor-made, então mais individualizada. Inclusive porque, como eu disse antes, eu acho que as viagens vão ficar um pouco mais complicadas no planejamento. Então, essa viagem low cost, last minute, provavelmente vai ser a última que vai retomar. A viagem com uma bandeira melhor, ou seja, de uma locadora com marca melhor, que garanta mais confiança, vem melhor. E isso combina com o que o Newton falou, que agora o planejamento da viagem ganha mais relevância e o cliente vai estar disposto a pagar por isso, porque ele quer esse conforto. Então, eu também acredito que existem alguns upsides interessantes que provavelmente os casais que tinham 2 carros, que agora estão percebendo que eles podem ficar em casa e os carros estão parados, eles vão perceber que talvez um carro ficou obsoleto. Talvez até os 2 carros ficaram obsoletos. Talvez aqueles casais ou aquelas famílias que ficaram sem caixa, talvez sejam uma oportunidade de desapegar do bem carro. Isso é um processo natural. Eu acho que, no meu caso, eu desapeguei há algum tempo já. Então, eu vivo dessa realidade da locação mensal. E eu acredito que as locadoras com escala, porque essa responde à questão do preço, mais escala, melhor, naturalmente, mais oferta, mais demanda, a oferta fica mais interessante, mais criativa. Eu estou bastante atento a esse movimento doméstico, estou bastante atento a esse movimento também de locação mensal, ou locação mais flexível. Talvez eu, durante um tempo, precise de um carro só para me locomover de A a B, mas talvez no final de semana eu queira alugar um carro mais luxuoso, ou mais sofisticado, ou com mais espaço. Eu troque isso e fique mais flexível. Então, eu acho que isso é um grande upside. E o agente de viagem pode ser um pivô, e deveria ser o pivô, e deveria se posicionar assim como parceiro de logística do cliente. Nas empresas, sem dúvida, eu acho que se já existe a importância de um travel manager, eu acho que agora vai ser talvez o momento de um mobility manager, assim, um cara, uma função dedicada à logística dos funcionários, porque o home office veio para ficar. Só que talvez não só home, também tem que ter um mix disso, um mix saudável, para que as equipes se entendam como parte. Então, e por último, eu acho que as pessoas se acostumaram a estar mais presentes na família. Está sendo, para muitas famílias, desafiador, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão em contato com a família. Então, aquela demanda de uma viagem em família, para reconectar com a família, mudou. Então, talvez a demanda vire mais como aquele digital nomad, né? Que as pessoas trabalhem de forma remota, também viajem de outra forma. Então, viajem e continuem trabalhando. Então, eu posso ir para Campos do Jordão, ficar um mês morando em Campos do Jordão, numa experiência nova, e continuar trabalhando.
continuar com os meus filhos dessa forma. Então, as escolas provavelmente também vão se adaptar rapidamente já se adaptaram a esse formato. Então, o Digital Nomad como new normal, eu acho que pode ser um upside para a nossa indústria. Joia, obrigado, Oscar. Então, vamos ter aí um Mobility, Health and Travel Manager, né? Tudo no mesmo profissional, com ligação com o médico do passageiro, com todos os... Você até falou um negócio do health, na realidade é o well-being, assim, vamos falar em português, o bem-estar, que durante muito tempo isso daí era você vai no spa e tem um bem-estar, mas na realidade as pessoas estão percebendo que o negócio é ter qualidade de vida. Eu tenho no meu círculo de amigos... só que uma massagem no spa. É muito mais do que uma massagem no spa, é viver de uma forma um pouco mais sintonizada consigo mesmo. Então, isso acaba sendo também um produto enorme para agentes de viagem e em toda a cadeia. Uma companhia aérea vai ter que investir muito em mindfulness, em novas tecnologias para deixar o cliente mais calmo, como a gente percebe já nas companhias. Uhum. Eu falei a questão de health, que eu particularmente acho incrível que em março, era 15 de março, ainda tinha passageiro chegando da Europa e o Brasil não perguntava de onde ele estava chegando, se ele estava com febre. O monitoramento com relação à saúde, a problema de saúde no mundo, foi zero, né? Então, eu acho que agora a preocupação com a saúde vai ser grande, sim. Então, queria agradecer a nossos participantes, Nilton Vieira, Elvio Lupo, Oscar Kedor, queria agradecer a R1, obrigado, Imaginadora, obrigado, Juliana. Semana que vem, Juliana, vamos ter o quê? Não sabemos ainda, né? A Juliana está cuidando aí da curadoria para a semana que vem. Grandes palestrantes, grandes nomes e os temas de caminhos e soluções para o turismo sair dessa crise e sair mais forte ainda. Obrigado, gente. Bom feriado. Hoje é feriado em São Paulo. Muito obrigado. No Rio não é, mas em São Paulo é feriado. Tchau, gente. Estou trabalhando normal.